Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu amigo virtual, meu amigo pessoal, meu amigo de rede social. Estamos começando mais uma live aqui, meus irmãos, agora 21 horas e 1 minuto. Como sempre, os irmãos que me assistem, os amigos já que me assistem, dão um ou 2 minutos aí para entrar propriamente no assunto proposto essa noite. Então, para algum irmão aí que ainda queira entrar na live, que ainda queira se conectar aí, então sempre dou um tempinho. Então, cumprimentando os irmãos em Cristo aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Jesus estejam sempre nas nossas vidas, meu irmão. Hoje aí, meus amigos, meus irmãos, estamos transmitindo pelo Facebook a live e também pelo Instagram simultaneamente. A primeira vez aí estamos testando aí com essas modernidades da tecnologia aí. Vamos ver se dá certo aí, meu irmão. Vou transmitir a live para as duas redes sociais aí, então. Nunca esquecendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que quem puder e tiver possibilidade de quando entrar na live, puder compartilhar com seus amigos na sua rede social, puder compartilhar nos grupos que tem acesso, principalmente lá no Facebook. Eu agradeço quem quiser e puder aí, se fizer isso. Agradeço muito mesmo para levar essa modesta palavra, esse modesto evangelho a mais pessoas aí. Então estou aqui no Instagram e no Face, lembrando os irmãos, lembrando os amigos que ficam lá os vídeos, ficam no perfil no Facebook, vai ficar o perfil no Instagram também. Logo após, em seguida, terminado a live, eu vou postar no YouTube, está lá também no YouTube, é um bom canal aí também. Quem for assistir lá também, se tiver a oportunidade de compartilhar o link, compartilhar os vídeos com os amigos aí, agradeço muito. Então aí, 9 horas e 3 minutos, estamos entrando em mais uma live, mais um encontro aí, meus irmãos. Hoje é o 16º assunto, que 16º live, 16ª transmissão que eu faço, 16º tema que eu faço aí, procurando, modesta parte, sempre trazer um tema aqui à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, não procurando usar o mínimo a minha opinião pessoal e no máximo os ensinamentos bíblicos, porque é lá que a gente deve procurar orientação, deve procurar um caminho. Então, as pessoas que porventura forem assistir aqui ao vivo ou posteriormente não estão muito interessadas ou não deveriam estar, na minha opinião, mas sempre no relato bíblico que eu procuro trazer aqui, modéstia parte, para esse vídeo. Então peça aos irmãos, peça aos amigos que se tiverem alguma opinião discordando ou concordando, ratificando ou retificando as minhas posições aqui, coloquem nos comentários aí, tanto no Instagram como no Facebook. Na medida do possível também estarei falando, estarei trazendo a opinião de vocês aí sempre, porque essa aqui é uma live democrática, eu sempre digo, não, a gente está aberto a todas as opiniões aqui. Dito isso, então, meus amigos, a quem estiver entrando agora, mais uma vez os cumprimentos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite a todos aí. Vamos entrar propriamente no tema, então, meus irmãos. O tema proposto hoje: onde você tem procurado Jesus? Quais os obstáculos entre você e o Evangelho? Eu sempre gosto de colocar no título já uma faço para vocês e faço para mim mesmo. Onde nós temos procurado Jesus? Quais os obstáculos que tem entre nós e o Cristo? Esse é o tema proposto, então, meus irmãos. Então, para começar, para eu poder entrar no tema propriamente, faço uma pequena introdução aqui. A palavra de Deus, meus irmãos, assim, uma regra básica para a gente ter um mínimo de entendimento, é necessário entender as dispensações de Deus para conosco. O que isso significa?
Deus, ao longo do tempo, tratou e trata de maneira os seus. Deus tratava de uma maneira diferente o seu povo, o povo de Israel, o povo a Cristo, e Deus trata, a partir de Cristo, a sua igreja, que somos nós, não somos mais o povo de Israel. Ele nos trata de maneira diferente. Então a maneira que ele tratou o povo de Israel é uma, e a maneira que nos trata hoje a igreja de Cristo, nós cristãos, é outra. Então isso são chamadas dispensações. Deus dispensou maneiras diferentes de tratar os seus, vamos dizer assim. Principalmente entre israelitas, entre o povo judeu anterior a Cristo, e nós hoje, desde a formação da igreja, depois de Cristo, até os dias de hoje. Essas são as dispensações. Então isso é muito importante a gente ter um discernimento dessas duas situações, meus irmãos. Então, no tempo de Israel, no tempo anterior a Cristo, a vinda do nosso Senhor, com o seu povo através dos profetas, inúmeros, Isaías, Abacuque, vários profetas do Testamento lá. O principal canal de conversa de Deus e o seu povo eram os seus profetas. A partir de Cristo, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus que se fez filho, que se fez homem, começou a falar com nós diretamente. Então os profetas meio que cessaram, meio que pararam de profetizar. Era a nova maneira de Deus se comunicar conosco. A palavra nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículo 1. Falou aos pais pelos profetas, aos filhos, aos dias de hoje pelo Filho. A palavra nos diz. Então, meus irmãos, para entender a dispensação de Deus, ele tratou o povo de Israel de um jeito, como eu falei antes, de uma maneira, hoje é outra. Na época de Israel, meus irmãos, não é qualquer pessoa, não era qualquer israelita, judeu, que tinha acesso direto a Deus. Existiam regras criadas pelo próprio Deus, existia um grupo de pessoas que eram os intermediários entre o povo e Deus. Então, esse caminho direto não existia. No templo de Salomão, que foi construído por ordem de Deus, dentro do templo existia, o templo já era um lugar santo, mas dentro do templo existia um lugar chamado Lugar dos Santos. Lá só entravam os sacerdotes. As outras pessoas podiam circular no templo, mas dentro desse lugar só podia entrar os sacerdotes, que era o lugar dos santos chamados, dentro do tabernáculo de Deus, assim chamado também. E dentro do lugar dos santos existia um lugar coberto por um véu chamado Santo dos Santos. Ali só poderia entrar o sumo sacerdote de Israel, o maior sacerdote que Israel tinha, nos Santos de Santos, onde ficava inclusive a Arca da Aliança. Então naquele local, o chamado Santos dos Santos, só poderia entrar os sumos sacerdotes, nem os outros sacerdotes de Israel poderiam entrar. Esse lugar, o Santo dos Santos, como eu falei, era coberto por um véu que separava aquele lugar do lugar dos santos. No entanto, meus irmãos, com a vinda de Cristo, isso mudou. Então, o nosso Senhor Jesus, quase nos seus momentos finais na cruz, quase nos seus momentos de expiração, de extrema dor, de entregar seu corpo à morte provisória, ele nos falou assim: e Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, morreu fisicamente. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras,
e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, dos 50 ao 52. Vou repetir essa frase. E eis que o véu do templo se rasgou. Isso aqui tem muita importância para o cristão, meus irmãos. É muito pertinente. O véu se rasgou. Ou seja, o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou. E agora qualquer um, a partir de Cristo, como é hoje, qualquer um, eu, você, seja quem for, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Os israelitas não podiam, os judeus não podiam. Hoje, a partir de Cristo, aliás, quando ele consumou a sua obra na cruz, a palavra nos diz, e o véu do templo se rasgou. Então agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso a Deus diretamente, meus irmãos. Repetindo o que eu falei agora, Mateus 27, dos 50 ao 52. Então, até então, o israelita, o povo judeu, tinha intercessores humanos entre eles e Deus. A partir de Cristo, não tem mais intercessores humanos, não tem mais obstáculos, olha o título, entre nós, entre você que me assiste, entre eu, você, meu amigo, minha amiga, entre nós e Deus. Não tem mais véu, não tem mais sacerdote, não tem mais os santos ou os santos dos santos. Nós temos acesso direto a Cristo, a Deus. Isso é muito importante, isso é uma graça que Deus nos concedeu, meus irmãos. Então, não temos mais mestres, mais sacerdotes, mais sumos sacerdotes humanos. É nós e Cristo. A palavra nos diz, vós, porém, não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Isso está, meus irmãos, em Mateus 23, do 8 ao 10. Portanto, a partir de Cristo, acabou-se oficialmente os sacerdotes, os intermediários entre nós e Deus. O único intermediário é o Senhor Jesus. O único, meus irmãos. Fique bem claro isso, segundo a palavra. Só para esclarecer, Rabi, isso que fala a palavra ali, é uma palavra que significa grande mestre ou maior dos mestres, segundo a tradução do aramaico para a nossa língua. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele veio de Israel, a nacionalidade dele era israelita, ele veio do povo de Israel, mas ele veio para ser o Messias de Israel e dos gentios. Somos nós. Gentios é todo aquele que não era israelita. Então, isso também o Senhor nos deixou claro, nos deixou como graça. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador. Um só mediador. Importante, meus amigos. 1 Timóteo 2,5. Então, as profecias foram feitas aos judeus, a promessa de um Messias que viria do povo judeus foi feita, se cumpriu, mas o Messias veio para os judeus e veio para os gentios, veio para os não judeus também, meus irmãos. A palavra dentro do tronco de Jessé é a sua raiz, o renovo de caráter, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Isaías 11, versículo 12. Então, meus irmãos, por isso que o Senhor Jesus era chamado de filho de Davi, porque ele era descendente de Davi, do rei Davi,
e era descendente do povo judeu. Então, meus irmãos, naquela época, os judeus faziam as suas adorações, os seus sacrifícios, as suas expiações no templo de Salomão, o templo que foi construído por ordem de Deus mesmo, meus irmãos. Mas a partir do Senhor Jesus é importante esse discernimento. A partir do Senhor Jesus, a partir da vinda, da graça, da obra consumada do Senhor Jesus na cruz, a adoração em templos ou no templo ou em qualquer templo não ser mais pregada, não ser mais ensinada. Olha o que diz a palavra, meu. Jesus falando com a mulher samaritana, uma passagem bem conhecida da palavra de Deus, meus irmãos. A palavra disse-lhe a mulher, a samaritana: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar é o templo. Jesus disse-lhe: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4:19-24. Novamente a palavra de Deus está sendo cristalina. Acabou-se o templo, acabou-se os templos. Nós devemos adorar em espírito e em verdade, seja onde tivermos. André, meu grande amigo, muito obrigado pela tua audiência, sempre me honrando aí. Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido amigo. Muito obrigado mesmo. Então a palavra aqui nos deixa cristalina, meus irmãos. Acabou o tempo dos templos para adorar Deus. Agora o nosso Senhor nos está dizendo que a hora vem em que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Este é o verdadeiro templo, meus irmãos. Repetindo o que eu falei agora, está em João 4:19-24. Então, meus irmãos, a nossa época é de adoração a Cristo, a Deus em espírito e em verdade. O templo dos israelitas, da lei judaica, não existe mais. Lá, inclusive, hoje no templo que foi destruído, existe uma mesquita islâmica. E se você entrar naquela mesquita islâmica para adorar onde Deus instruiu o seu povo, o povo de Israel, a adorar, provavelmente você vai enfrentar sérios problemas lá. É uma mesquita islâmica do Islã que existe no onde era o antigo templo de Salomão, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus nos fala dos novos tempos que viriam, da sua igreja que ele formaria a partir de ali. Ele falando a Pedro: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16-18. Note aqui, meu irmão, esse verso. Edificarei, futuro. Jesus está prevendo, está profetizando a vinda futura da igreja de Cristo, que ainda não existia, que ainda não tinha sido formada. Edificarei. Importante a conjunção desse verbo, meus irmãos. Hoje, nós somos o que o Cristo prometeu a Pedro, a edificar. Nós somos a igreja de Cristo. Eu aqui, você que está aí, que tem Cristo no coração, que segue o seu evangelho, nós somos, o Senhor disse, edificar. Somos o futuro que o Senhor nos prometeu. Nós somos a igreja de Cristo, meus irmãos. Paulo nos fala assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco foi dada, como esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco a vós escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber
compreensão do mistério de Cristo, ao qual no outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que entre os gentios, nós gentios, são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3, do 2 ao 6. Paulo aqui está prenunciando a formação da igreja. Os gentios, seja israelita, seja gentil, todos são co-herdeiros da igreja de Deus, aquela que o Senhor edificaria futuramente. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os herdeiros do corpo de Cristo, meus irmãos. Repetindo, o que eu li agora está em Efésios 3, dos 2 ao 6. Então, meus irmãos, se nós temos a dispensação, como eu falei antes, se nós somos co-herdeiros, nós somos a igreja de Cristo, nós não estamos mais, ou não deveríamos estar. Pela tua audiência, meu querido, que Deus abençoe a ti e a tua família, muito obrigado, muito me honra estar me assistindo. Leandro Schultz, muito obrigado pela tua assistência também, hein, pela tua audiência, que Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido, muito obrigado. Então, irmãos, se nós somos herdeiros da igreja de Cristo, nós não somos mais pertencentes à lei, às regras de Israel, ao antigo povo de Israel, a antiga dispensação que Deus tratava seu povo, meus irmãos. Não temos que seguir leis judaicas. Não temos que seguir leis judaicas. Paulo nos fala novamente, assim, meus irmãos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então, eu já comentei em outras lives e outros temas, quem prega leis, quem prega sábado, quem te julga por beber álcool ou não beber álcool, quem te julga pela roupa, pelo dia que tu guarda ou deixa de guardar, isso são sombras. Paulo está dizendo, são sombras das leis de Israel, e nós não seguimos as leis de Israel, nós seguimos a Cristo e somos a sua igreja. O que eu li agora está em Colossenses 2, do 16 ao 17. Então, meus irmãos, eu fiz essa pequena introdução para trazer a realidade de hoje. Vou ser bem sucinto para não me alongar muito na live. 5 minutos. Realidade de hoje, o tema proposto, os obstáculos entre nós. Muitos obstáculos que não deveriam ser obstáculos. Primeiro, adorar o Senhor Jesus somente nos templos. Eu digo os templos de hoje, construídos por homens. Já comentei em outra live, há uns dias atrás eu vi numa rede social um irmão dizendo que Satanás estava tendo vitória com o Covid-19, com o corona, por fechar os templos, e nós não estamos conseguindo entrar nos templos, nas igrejas, para adorar a Deus. Meu Deus, meus irmãos, discernimento. Nós devemos adorar a palavra que eu li há pouco, em espírito e em verdade. Nós somos oradores em espírito e verdade. Nós não precisamos aí um templo, um prédio com uma placa na frente para adorar Deus. Não precisamos, somos adoradores em espírito e verdade. O Senhor disse que viria a hora que adoraríamos Ele em espírito e verdade. Segundo, meus irmãos, dízimo, segundo obstáculo, não é bíblico. Já falei isso 2, 3 vezes aqui, não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser mais um maior esclarecimento, pode botar nos comentários, ou entro, contato depois em inbox, ou de qualquer maneira. É um obstáculo, dízimo não é bíblico. E se você não dá o dízimo, estão dizendo que você está roubando a Deus. Guardar as leis, outro obstáculo entre nós e Cristo. Guardar as leis, as maiorias das leis são judaicas, como o sábado que eu falei agora. Guardar o próprio sábado, falei também, usar roupas que aquela denominação, que aquela igreja diz que tem que usar. Se você não usar, você não está em comunhão com Deus.
Isso é um obstáculo criado pelos homens. Barba, não pode usar barba em muitas denominações, muitas mesmo, meus irmãos. Não pode beber nada de bebida alcoólica, um copinho, um cálice de vinho, para muitas denominações é pecado, serve para afastar o crente daquela congregação. Tem denominações ainda, algumas mais tradicionais, principalmente as pentecostais, que proíbem televisão em casa. Ainda tem denominações no século XXI que proíbem televisão em casa, meus irmãos. Então não é a TV o problema, é o que você assiste na TV. Então é uma coisa arcaica, é uma coisa que tenta trazer leis lá do judaísmo para a Igreja de Cristo. João, muito obrigado pela audiência no Instagram. Maria Eduarda, muito obrigado também. Deus abençoe a vida de vocês todos aí. Continuando, meus irmãos. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos líderes. Outro grande obstáculo também entre nós e Cristo. Muitos, esses são muitos obstáculos mesmo, meus irmãos. A palavra nos diz a respeito deles também. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas. Mateus 23, do 4 ao 6. Então esses são alguns, poderíamos citar muitos outros, dos obstáculos que tem entre você e o Senhor Jesus. Existe um legalismo no meio evangélico, no meio cristão hoje, e o Senhor diz que isso aí é sombra das coisas do passado, esse legalismo que quer trazer regras, quer trazer inibições, proibições do judaísmo para nós, meus irmãos. Continuando. Então, meu irmão, ao congregar em qualquer lugar, numa denominação que tenha uma placa na frente com um nome, ao congregar numa denominação que tem o famoso pregador X, o famoso Y, o famoso apóstolo Z, a placa grande, o templo bonito, tudo são nomes. Nomes entre você e Cristo. E nomes entre nós e Cristo são obstáculos. Qualquer nome, seja do pregador, da placa da denominação que nós frequentamos, que você frequenta, qualquer nome do cantor, do evangelista, do apóstolo, inclusive, um pequeno parênteses, apóstolos não existem mais. Qualquer um que vá para uma denominação, que vá para a televisão, se auto-intitulando apóstolo, isso é heresia. Apóstolos foram os que pertenceram a Cristo, e posteriormente Paulo, que foi nomeado apóstolo também, que viveu logo depois de Cristo. Só esses eram apóstolos, não existem outros apóstolos.